Shalom, pessoal! A grande maioria dos nomes próprios na Torá tem um significado originado ou na história do seu nascimento, ou no seu caráter, ou em um evento marcante da sua vida. Vamos ver agora o sentido dos nomes das 12 tribos de Israel. Eu sou a Morá Miriam, professora de hebraico e cultura judaica, sou judia, moro em Israel e sou a idealizadora aqui desse canal, que é o Hebraico Simples. Eu adoro trazer para vocês assuntos relacionados a hebraico, a judaísmo e a Israel. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal e se você quer aprender mais hebraico com a gente, entra lá no hebraicosimples.com e vem se informar acerca dos nossos cursos. Mas vamos ao nosso assunto. Primeiro, a gente precisa entender que algumas vezes o significado dos nomes é explicitado claramente na Torá, mas outras vezes nada é dito e tudo que a gente pode fazer é especular a respeito. Sendo que algumas vezes nós somos tentados a perceber uma sutil ironia no nome do personagem. Vamos ver alguns poucos exemplos disso. Abrão, Avram, quer dizer Avram, pai de muitos, talvez significando que ele é o fundador das 3 grandes religiões monoteístas. Mais tarde, Deus muda o nome dele para Abraão, Avraham, incluído um rei, que é entendido para indicar a relevância da presença de Deus na sua vida. Mas apesar de fazer bastante sentido, isso é interpretação, já que a Torá não faz nenhuma menção direta ao nome, ao significado do nome desse patriarca. Já o filho de Abraão se chama Yitzhak, Isaac, numa alusão clara e direta ao riso, Litzhok, de Sara ao ouvir que seria mãe em idade tão avançada. Quando Isaac nasceu, Sara disse: Deus me trouxe o riso, e todos que ouvirem rirão comigo. Mas o assunto desse vídeo é o significado dos nomes das 12 tribos de Israel. E agora que já entendemos a lógica dos nomes da Torá, precisamos entender quais são as 12 tribos de Israel. As 12 tribos são compostas pelos descendentes dos filhos de Jacó, e em 2 casos de seus netos. Até Jacó, a linhagem dos patriarcas era linear. Abrão teve 2 filhos, mas apenas Isaac ganhou a herança espiritual do pai. Ismael, o outro irmão, foi o fundador espiritual de outro povo, os ismaelitas, ou seja, os muçulmanos. O mesmo aconteceu com os 2 filhos do Isaac. Jacó ganhou a herança espiritual do pai, enquanto Esaú foi o fundador de um povo que hoje já não guarda mais identidade própria. Mas a partir de Jacó, a herança deixa de ser linear, abre-se uma árvore e seus descendentes passam a constituir um povo e não mais uma única família. Essa família é o povo de Israel, o segundo nome de Jacó, que na antiguidade se dividiu em 12 tribos. Os 4 primeiros filhos de Jacó são filhos dele com a matriarca Leia. O primeiro se chamou Reuven, ou Ruben na forma aportuguesada, o que significa Reu, vejam, Ven ou Ben, que é a mesma coisa, um filho, conforme está claramente explicitado em Bereshit, Gênesis. Leia então engravidou e gerou um filho que chamou de Reuven, porque ela disse: o Eterno viu a minha aflição, sim, agora meu marido irá me amar. O segundo se chamou Shimon, Simão em português. E mais uma vez a Torá explica por que no versículo 33, que segue aquele que citei lá em cima. Novamente ela engravidou e gerou um filho e disse: o Eterno ouviu que eu era menosprezada e me deu este também. Então ela o chamou de Shimon. Lishmoa em hebraico é ouvir. O primeiro filho está associado ao olhar e o segundo à escuta. Em ambos, Leia atribui o filho a um atributo divino, o de ver e escutar a alma dos humanos. E Leia não para de ter filhos. No versículo seguinte, 34, não perca a conta, a Torá relata o nascimento do terceiro filho e dá o significado do nome.
Outra vez ela engravidou e gerou um filho e disse: agora, dessa vez, meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Assim sendo, ela o chamou de Levi. Ilavê, em hebraico, significa me acompanhará, do mesmo verbo que lelavot, acompanhar. Esse radical em hebraico é muito irregular, por isso é difícil de ver. Mas os 3 letras do radical eles são justamente as letras de Levi. Uma pequena pausa. Mesmo quem não conhece a história já pode perceber que Leia era infeliz por estar casada com um marido que não a amava. E ela ansiava pelo amor dele, não é mesmo? Ela disputava o amor de Jacó com a irmã e achava que a sua fertilidade comparada à infertilidade da irmã ia fazer o marido se chegar mais a ela. Triste ilusão. Vamos voltar à história. No versículo seguinte, 35, lemos: mais uma vez ela engravidou e gerou um filho e disse: dessa vez eu agradeço ao Eterno. Por isso, ela o chamou de Yehudá, Judá em português. Aqui também é difícil de ver o radical, porque ele também é muito irregular, mas Yehudá tem o mesmo radical de Todá, que significa obrigado, e Leodot, que é agradecer. No 4º filho, Leia para de ansiar por mudar a sua situação e simplesmente agradece a Deus por ter lhe dado 4 filhos que o acompanharão pelo resto da vida. Os 4 filhos em sequência de Leia contrastaram fortemente com a infertilidade de Raquel. Naquela época, a infertilidade da mulher era um estigma social. Acreditava-se que era uma das formas de Deus mostrar seu desagrado com a pessoa. Então Raquel, a esposa amada, porém infértil, recorre ao mesmo subterfúgio utilizado por Sara antes do nascimento de Isaac. Dá a sua serva Bilá como esposa ao marido, especificando que os filhos da serva serão considerados como seus filhos. E Bilá efetivamente engravida. Vamos voltar ao texto da Torá, agora nos versos 5 e 6 do capítulo 30 de Bereshit, Gênesis. Bilá engravidou e gerou um filho para Jacó. Raquel disse: Deus me julgou, significa que Deus me inocentou do crime de ser infértil. Eu não tenho filhos naturais, mas tenho filhos mesmo assim. Dan tem o radical de din, que é julgamento. Beit Din é tribunal e Ladun é discutir. E não ficou apenas nisso. Bilá engravida de novo e nasce Naftali, nomeado assim por Raquel para celebrar o fato dela ter vencido a disputa com a irmã. Na Torá está assim: Niftalti im achoti, gam yacholti vatikra shmo Naftali. Niftalti im achoti, disputei com a minha irmã. Gam yacholti, eu também pude. Vatikra, e chamou Shmo, seu nome, Naftali. Niftalti vem do verbo lehipatel, que significava disputar e também retorcer, entortar. Não percam a conta, estamos agora no 6º filho de Jacó e na 6ª tribo. Faltam mais 6 tribos. Vamos em frente. O que acontece depois do nascimento de Naftali é emblemático da disputa entre nossas 2 matriarcas, esposas de Jacó. Leia vê que não consegue mais ter filhos e imita o estratagema da irmã Raquel. Ela entrega então sua serva Zilpá para Jacó, que também é engravida de filhos que Leia passa a considerar como seus. O 7º filho de Jacó é chamado por Leia de Gad, em lembrança à boa sorte dela. Vatomar Leá ba Gad, vatikra shmo Gad. Gad, eu não traduzi isso, calma aí, deixa eu traduzir. Vatomar Leá, e disse Leia, ba, chegou, veio, Gad, a sorte. Vatikra, e chamou et shmo, seu nome,
Gad. Gad significa sorte. Bagad significa vem a sorte. E era usado como sinônimo para o nosso popular hoje em dia, Mazal Tov. E Zilpá tem mais um filho, o 8º de Jacó. Esse é chamado por Leia de Asher, celebrando a felicidade de Leia, pois Osher em hebraico é felicidade. Faço aqui uma outra pequena pausa na descrição dos nomes das tribos para observar a sutil mensagem que a Torá nos passa com a nomeação dos filhos de Leia, tanto os naturais dela como os postiços gerados pela serva Zilpá. Nos 3 primeiros, Leia está amargurada pela falta de amor de Jacó. Tenta conquistá-lo com a geração dos filhos. Os nomes de Reuven, Shimon e Levi remetem à sua tentativa de ser vista, escutada e acompanhada pelo marido. No 4º, ela desiste do amor de Jacó e agradece a Deus pela sua sorte, que mesmo não sendo tão perfeita como ela desejava, não tinha sido ruim. Afinal, ela estava viva e cercada de filhos. Este estado de alma é evidenciado nos nomes dos 2 últimos filhos, Gad e Asher, que remetem à boa sorte e alegria. Os judeus são chamados de judeus por conta do 4º filho de Leia, Yehudá, Judá. Talvez porque ao longo dos anos aprendemos a agradecer a Deus por nossa sorte, que mesmo sendo cheia de perseguições e massacres, nos traz muito orgulho e alegria. Fecho parênteses filosófico e voltamos aos nomes das tribos de Israel. Jacó tem até aqui 8 filhos, 4 diretamente de Leia, 2 de Raquel através da serva Bilá e 2 de Leia através da serva Zilpá. E Leia volta a gerar filhos. Nascem mais 2 em sequência. O primeiro chamado de Issachar e o segundo Zevulun. Vatomer Leá Natan Elohim Schari asher natati shifchati leishi. Vatikra Shmo Issachar. Vatomer Leá, Leia diz, Natan Elohim Schari, Deus deu a minha recompensa. Asher natati shifchati, por eu ter dado minha serva, leishi, a meu marido. Vatikra Shmo, e chamou o seu nome, Issachar. Sahar é recompensa e hoje em dia recompensa no sentido de remuneração. O nome Zvulun, Zebulun, é derivado da palavra Zvul, que significa residência, palácio, em hebraico bíblico. E ela diz que deu um lar a seu marido por ter lhe dado 6 filhos. Isbelene Ishi, que yaladeti lo shisha vanim. Isbelene, dei um lar, abriguei. Ishi, meu marido, meu homem. Que, porque yaladeti lo, dei a luz para ele. Shisha, 6, vanim ou banim, meninos. Com seu último filho, Leia finalmente parece ter tido a sensação de estabilidade simulada a partir da figura de um lar. E finalmente chega um momento em que Raquel, a esposa amada, engravida. Já livre da tensão da disputa com Leia, ela tem seu primeiro filho, que chama de Yosef, José. O verso 24 do capítulo 30 de Bereshit, Gênesis, explica a origem desse nome. Yosef Adonai Li Ben Acher. Yosef Adonai Li, o Eterno me adicionou. Ben Acher, mais um filho, outro filho. Yosef vem do verbo leosif, que é adicionar, agregar. Porém, esse 10º filho de Jacó não é uma das tribos. José se torna tão importante para a família ao evitar que morram de fome no meio da seca que assolou Canaã, que a nossa tradição faz com que ele seja representado por 2 tribos,
nomeados em função dos filhos dele, ou seja, de 2 netos de Jacó. Falei sobre isso lá no começo, lembram-se? Então, as 12 tribos consistem nos descendentes de 10 filhos de Jacó e mais 2 de seus netos. Para entender o significado do nome deles, temos que pular muitos capítulos do livro e aterrissar no capítulo 41, versos 50 e 52, onde José, depois de ser vendido pelos irmãos, está no Egito, acaba de salvar a região da fome e é regiamente recompensado pelo faraó, inclusive com uma esposa. Ela lhe gera 2 filhos, os pais das tribos 10 e 11 de Israel. O primeiro filho, Yosef, dá o nome de Menashe. Shema Bechor Menashe, que nashani Elohim et kol amali. Shema Bechor, o nome do primogênito, Menashe, em português Manassés, que nashani Elohim, porque Deus me fez esquecer, et kol amali, todo o meu trabalho, o meu sofrimento. José chamou o primogênito de Menashe, pois Deus me fez esquecer das dificuldades que passei na casa de meu pai. E José chama o segundo filho de Efraim, que Ifrani Elohim be'eretz ani, que Ifrani Elohim, pois Deus me fez frutificar, be'eretz ani, na terra da minha aflição. Efraim vem do verbo leafrot, frutificar, que vem da palavra pri, que significa fruta. Yosef estava grato, pois não só sobreviveu em uma terra nova, como construiu sua família. Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Vejam que até aqui era a mãe que dava nome aos filhos, mas a esposa de José era uma egípcia e José queria dar nomes judaicos aos filhos. Estamos chegando ao fim, só falta um, justamente o segundo e último filho natural de Raquel, a esposa amada. E este último filho nasce em circunstâncias trágicas. Jacó está voltando para Canaã com sua família, que agora é bem grande, 2 esposas, 2 servas das esposas, 10 filhos, e eis que Raquel fica grávida pela segunda vez. Mas o parto não é bem sucedido e ela morre ao dar à luz ao último filho de Jacó. A Torá, no verso 18 do capítulo 35 do livro de Gênesis, Bereshit, nos conta a triste história. E como sua vida, de Raquel, a deixava, ela o chamou Ben-Oni, mas seu pai o chamou de Biniamim, Benjamim. Ben quer dizer filho. Os 2 nomes propostos da mãe e do pai já causaram bastante discussão sobre a intenção de seus sentidos. E resumindo bastante aqui, Oni pode significar meu sofrimento e Yamin significa direita. Há os que digam que o pai, Jacó, não quis perpetuar no filho a lembrança do sofrimento da mãe e mudou sutilmente o nome para significar que ele seria o filho preferido, ou seja, o filho da mão direita, que é a mão mais forte. Mas pode ser também que Oni venha da palavra on, que tem o sentido de força. E Yamin também remete à força, à mão forte, à direita. O que nos resulta em 2 sinônimos. Pode ser que Jacó, não estivesse contradizendo Raquel, justo o contrário. Ele estaria respeitando a vontade de sua amada, porém garantindo que seu filho tivesse sempre um nome de significado positivo. Outros interpretam ainda que Jacó o chamou de Ben-Yamim, filho dos meus dias, mostrando que ele era o filho de sua velhice, onde ele já não mais teria a companhia da amada Raquel. Eu não tenho partido nessa disputa, deixo aqui cada um de vocês pensar o que lhes parece mais adequado e me escrevam nos comentários o que vocês acham. Aqui no mapa você pode ver onde ficavam localizadas cada uma das tribos de Israel.
Chegamos ao fim dos nomes das tribos. Tá tudo bem explicadinho? Espero que sim. Se não tiver, pergunta lá que a gente vai respondendo. E espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Se você gostou de aprender hebraico comigo, saiba que eu tenho muito mais para te ensinar. É só entrar lá no nosso site www.hebraicosimples.com. Tá aqui na descrição do vídeo. Tchau!